Olá, vamos falar sobre autoestima e como é a autoestima nessa fase de idade, né, a partir dos 6 anos. Então vamos lá. Vamos imaginar o cenário. São crianças que vão para a escola e que, portanto, ali naquele ambiente escolar, dentro da sua sala de aula, fora, no recreio, na entrada, na saída, tem convivência com muitas outras crianças também de outras idades. Em casa, eles podem ter os irmãos, os vizinhos, os primos. Pois é, existe muita comparação. Como as crianças nessa fase são menos egocêntricas, são muito sociais e sociáveis, elas acabam se comparando e sendo comparadas. É quando surgem os rótulos. Rótulos muitas vezes por parte dos adultos, mas também por parte das próprias crianças. Coisas do tipo, aquele é um inteligente, aquela, é uma bagunceira, aquele lá, um desastrado, olha, lenta, chato, reclamão. Pois é, de tanto ouvirmos essas coisas, vocês acreditam que isso pode formar crenças equivocadas, crenças que a gente traz para o resto da vida? São profecias autorrealizadoras ou autorrealizáveis, algumas pessoas traduzem assim. Essas profecias, elas, de tanto que a gente ouve, vou contar uma pessoal. Eu era criança e eu ouvia com bastante frequência, não só dos meus professores de educação física, mas dos meus colegas. Sabe aquela situação em que os melhores alunos da turma são os que vão montar os times? Pois é, sempre acontecia a mesma cena. Eu nunca era essas melhores alunas da aula de educação física para montar os times, ao contrário. Então os meus colegas falavam assim, esse no meu time, esse no meu time, esse no meu time. A Bernadette não quero no meu time. Eu também não quero. Bom, a Bernadette era eu, gente. Eu que ouvia dos meus colegas que eu não servia para estar no time de atividade física, além da aula de educação física, e ouvia dos meus professores também que eu podia colaborar escrevendo na lousa alguma coisa, fazendo alguma outra atividade. Pois é. De tanto ouvir que eu não era capaz de ir bem nos esportes, e aliás, eu ampliei isso para todos os esportes, você começa a projetar isso na sua vida. Eu carreguei essa crença muito recentemente, até os dias de hoje, de acreditar que eu não dou para esportes mesmo, então eu não sei muitas coisas. Queria que você refletisse sobre isso. Que rótulos que você tem usado com seus filhos? Que rótulos que os seus filhos têm ouvido de outros adultos? Como é que anda a autoestima deles? Porque, para quem não sabe, autoestima é isso, é essa autopercepção, essa autovalorização. Que valor que eu dou para mim mesmo? Que crenças que eu tenho a meu respeito? Como eu me enxergo? Eu tô com a minha autoestima elevada ou baixa? Então, uma baixa autoestima é quando eu assumo que muitas vezes que eu não sou capaz, que eu não consigo, que eu não dou conta. A minha autoestima elevada, eu posso, eu consigo, eu contribuo, eu sou útil. Então, nós tínhamos, né, ou algumas pessoas ainda têm, uma errônea sensação de que a gente dá autoestimas para as crianças. A gente não faz isso, não existe isso. Mas essa sensação vem dessa capacidade de, se eu premio, se eu dou um adesivo, um elogio, eu estou dando autoestima para as crianças. E não, gente, não é assim. Você pode encorajar, você pode incentivar, estimular, ajudar as crianças nesse desenvolvimento dessa autopercepção, dessa autoavaliação, desse autoconhecimento. Mas essas habilidades emocionais ou intrapessoais, elas são desenvolvidas por si só, né? As crianças vão desenvolver. Então, perguntar para a criança, né, como você está se sentindo, o que você achou? E geralmente acontece o contrário. Vocês já perceberam o número de crianças que chega para você, adulto, seja pai, mãe ou um adulto mesmo, uma professora, e pergunta, tá certo? É assim que faz? Você gostou? Quando eles fazem isso, é lógico que eles querem a sua aprovação, eles querem o seu apoio, o seu encorajamento, e você deve dar. Só cuidado para que eles não fiquem dependentes desse elogio e dessa aprovação, desse seu julgamento.
que o locus de controle dele seja interno. Eu decido a verdade a meu respeito e eu não preciso depender de você. Mas eu queria ainda explicar melhor sobre como lidar, né? Como desenvolver essa autoestima. Nós precisamos lembrar, pais e mães e educadores, da importância que nós temos em ensinar os nossos filhos, as crianças, a lidar com o fracasso, a lidar com o não, a lidar com as perdas, com as dificuldades, com os erros, a aprender com os erros, aprender a resolver problemas, a olhar para os erros, para os desafios, para as dificuldades como verdadeiras oportunidades de aprendizagem. E isso vai depender da nossa atuação. Vamos supor, seu filho fez algum erro, qualquer, quebrou alguma coisa. Se você fizer um escândalo, que é uma opção, porque você é humano e vem aquela raiva mesmo, dependendo do que foi quebrado, né, vai vir, a criança vai poder formar crenças. Eu sou um erro, é uma possível crença. Ou, eu sou errado. Erros não são aceitos nessa família, não podem acontecer. Ou, puxa, isso aconteceu, e agora, como reparamos? Mas vou dar um exemplo muito claro sobre os jogos, que são tão presentes na vida das crianças. Por favor, pais e mães, não percam os jogos de propósito para o seu filho ficar com aquela sensação, isso vai elevar a autoestima do meu filho. Não, ele vai erroneamente acreditar que ele não pode perder. Que perder é uma coisa muito ruim, sendo que não existe um jogo que tenha só ganhadores. Seria tão bom, né? É muito bom que nós tenhamos jogos em que todos podem de alguma forma se beneficiar, porque a verdade é que todos aprendemos com os jogos, com as práticas. E o esporte é uma excelente oportunidade para isso, para você entender que há ganhadores, há perdedores e que tudo bem perder hoje, para eu desenvolver habilidades e amanhã ganhar. Então, saber perder, aprender a lidar com a frustração, com o fracasso, dar oportunidades de sucesso em outras atividades, porque eu sei qual é a preocupação, o que passa pela cabeça desses pais que fazem de propósito, que perdem ali num jogo de carta, de dominó, de tabuleiro, para o filho ganhar. É porque eu não quero que ele passe por essa frustração. Ele precisa desenvolver os músculos da resiliência, precisa se tornar forte. Isso vai torná-lo com uma autoestima mais elevada e você contribui dessa forma.